Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no YouTube. Eu sei que algumas pessoas estão chegando agora aqui no canal, outras pessoas já nos conhecem há bastante tempo, então quero agradecer a todos pela audiência, dar boas-vindas aos novos inscritos, aos novos espectadores. Nós preparamos muito conteúdo para essa live de hoje sobre precificação para a indústria. Então, se você tem uma indústria, se você quer melhorar o processo de precificação, se você quer ter uma visão mais clara de causa e efeito, se você quer ter custos mais precisos, margens mais saudáveis e preços mais competitivos, você está no lugar certo. Essa live foi feita para você. Desde já peço desculpas pela minha voz. Então, nos últimos dias peguei uma gripe, peguei um pouco de chuva também. Então, por isso que eu estou com a voz assim. E eu fiz o possível para melhorar para hoje, mas é o que temos. Então, vamos seguir com ela. Então, quero dar boas-vindas a todo mundo mais uma vez. E, aliás, já um recado importante para quem não está no grupo, para quem está no grupo de WhatsApp, nós iremos enviar um vídeo exclusivo que, infelizmente, não vai conseguir rodar na sua totalidade aqui na apresentação. Então, nós vamos enviar para lá, tá bom? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos a todos, e eu vou compartilhar a minha tela para começarmos a apresentação como sempre, tá bom? Então, preparei vários itens, compartilhamento de tela, nós temos um pedaço, uma questão com software, planilha de Excel, tá bem bacana hoje a nossa aula, tá bom? Então, pessoal, Lucas, tudo em ordem com o áudio aí, com o vídeo, tudo funcionando? Aguardo vocês me darem um retorno. Por favor, antes de eu começar a falar, deixa aqui nos comentários se está tudo funcionando, se o áudio está bom, se o vídeo está bom também. Lucas, está tudo em ordem aí? Está conseguindo me ouvir? O Lucas está com o fone aí, ele não está me ouvindo aqui na sala, mas ele vai me ouvir assim. Está tudo em ordem? Beleza. Então, pessoal, o tema de hoje é como aumentar a lucratividade da sua indústria através de precificação estratégica. Nós acreditamos que a precificação para a indústria é um dos fatores-chave. Entender custos, margens e preço e entender como entregar valor, como entregar benefícios, como atender as necessidades e desejos dos consumidores, balanceando isso, de um lado atendendo necessidades e desejos e do outro lado gerando resultado para a empresa. Nós entendemos que a precificação e gestão de custos é fundamental para fazer essa engrenagem, esse algoritmo de geração de valor funcionar de maneira bem afinada. Então, o objetivo de hoje é passar mais informações para vocês, jogar mais luz sobre esse tema tão importante na indústria brasileira. Então, eu quero começar perguntando, você está satisfeito com a lucratividade da sua indústria hoje? E quando eu faço essa pergunta, não necessariamente quer dizer que a indústria não está ganhando dinheiro ou não está lucrando. Às vezes a expectativa era X e está acontecendo Y, por exemplo, simples assim. Mas não necessariamente significa que a indústria não está lucrando. Ou às vezes ela pode estar empatando, ou às vezes eventualmente tendo prejuízo. Eu quero saber a sua resposta. Hoje, você que está me assistindo, está satisfeito com a lucratividade e o crescimento da sua indústria? Põe aqui nos comentários, por favor. Sim, estou satisfeito, não estou satisfeito, mais ou menos. Põe aqui que de tempo em tempo, ao longo da nossa aula, eu farei algumas pausas para ler os comentários. Bacana? Então, para começar a falar sobre esse tema importante, a gente está falando de precificação, lucratividade, e agora eu vou entrar num tema que nada melhor do que o professor Michael Porter para explicar sobre lucratividade, sobre forças que influenciam no lucro de indústrias. Então, o professor Michael Porter, para quem eventualmente não conheça, é o professor de estratégia da Harvard Business School e ele criou a teoria das chamadas 5 forças de Porter, que basicamente ajuda a explicar quais são as forças que influenciam na lucratividade de qualquer indústria. Como assim? Quando você pensa em uma indústria, por exemplo, de plásticos injetáveis, de injeção de plástico, na verdade, de uma indústria de alimentos, uma indústria de artigos para casa, existe uma série de forças nessa cadeia de valor que influenciam na lucratividade de cada elo dessa cadeia de valor. Essas forças são conhecidas como 5 forças de Porter e, dependendo de como essas forças estão configuradas, elas podem beneficiar ou não a lucratividade de determinadas empresas que atuam em determinados setores. E eu tomei a liberdade de remodelar, de adicionar uma força a mais, trazendo para a realidade brasileira, e eu vou explicar logo ao final. Então, vou começar com as 5 forças de Porter e depois com a 6ª força que eu adicionei aqui nessa apresentação. A primeira força é chamada de poder de barganha dos fornecedores. Nossa, minha voz está muito anasalada. Então, poder de barganha dos fornecedores, basicamente é o seguinte: quando uma empresa pequena compra de uma empresa maior, essa empresa maior tem poder de barganha sobre essa empresa pequena, porque a empresa pequena precisa mais do fornecimento de materiais dessa empresa maior. E isso, obviamente,
impacta na lucratividade dessa empresa menor. E por que eu estou mostrando esse gráfico da Organização Mundial do Comércio? O comércio em bilhões de dólares de 1950 a 22. Olha o crescimento. Cresceu mais de 400 vezes. Mais de 400 vezes nesse período. Por que isso é importante? Porque quando a economia cresce e quando os mercados mudam, o seu fornecedor ele tem mais opções para vender para mais clientes e não somente para você. Quando ele tem acesso a mais opções, o poder de barganha frente a você aumenta. Ou seja, se ele decidir aumentar em R$1 o preço, ele tendo um acesso a mais clientes, você pode não ter outra opção a não ser aceitar. Isso pressiona a sua margem e pressiona a sua cadeia de valor. Segundo, o poder de barganha dos clientes. Então, 61% dos brasileiros compram mais pela internet do que em lojas físicas, aponta estudo, do 14 de 12 de 1922. Por que isso é importante? Porque na internet o seu concorrente está acima, está do lado, está na página seguinte, está muito próximo. Então, quando consumidores têm um custo de pesquisa menor, eles pesquisam mais, eles comparam mais e eles encontram preços mais baratos. Isso serve para o B2B, isso também serve para o B2C. Isso aumenta o poder de barganha do cliente final. Terceiro, rivalidade entre os concorrentes. Em mercados onde nós temos custos fixos elevados, como é o caso da indústria, e barreiras de saída, como também é o caso da indústria, a concorrência se torna mais acirrada. Quando a concorrência se torna mais acirrada, o seu concorrente que antes vendia por 100, agora aceita vender por 95. E se o seu produto não tem diferenciação, eventualmente você tem que vender por 95 para manter o mesmo volume de venda e para conseguir diluir gasto fixo em determinado faturamento. Isso também pode pressionar suas margens. Força número 4, ameaça de novos entrantes. Em janeiro eu estive na China e tirei essa foto com o professor Jan Jackson. E qual que é o ponto? Por que eu estou mostrando essa foto e estou mostrando essa foto de Xangai? Porque a China está olhando para o mundo, para o Brasil, para a Europa, para os Estados Unidos, para a Austrália, para a África, e esses continentes são mercados potenciais da China. Então, novos entrantes, não só o seu concorrente ou novas pessoas estão entrando no seu mercado, como também pessoas de outros países podem estar entrando no seu mercado com um custo de capital mais baixo, melhor financiado e com uma cadeia de suprimentos melhor estruturada. E aqui eu peguei um recorte do ministro da Economia falando o seguinte: algumas empresas chinesas praticam concorrência desleal com vendas virtuais para o Brasil, diz Haddad. Isso é do ano passado, 23. Força número 5, ameaça de produtos substitutos. Se você for no Mercado Livre agora, você pode encontrar no seu celular ou em qualquer dispositivo aproximadamente 60 milhões de ofertas. Ou seja, produtos substitutos. Se antes você comprava determinado produto em determinado lugar, agora você, seja B2C, seja B2B, tem uma infinidade de opções maiores para acessar. Isso aumenta o poder de barganha do cliente e isso torna mais difícil a competitividade para a indústria, independente se a sua indústria vende para o B2B ou vende para o B2C. Eu peguei um recorte aqui de cortina, então nós temos cortina, literalmente 3 fornecedores diferentes na mesma página do Mercado Livre. E por fim, a força que eu incluí nesse estudo, que é chamado de fatores macroeconômicos. Fatores macroeconômicos dizem o seguinte: quando a gente tem uma taxa Selic historicamente alta, de 2000 a 2024, em torno de 2 a 8% no Brasil, o que isso significa? Que isso pressiona a demanda por produtos. O custo para um cliente comprar um sofá, o custo para uma empresa comprar uma máquina, não é só o custo da máquina, é o custo do sofá, no caso do consumidor final, é o custo da máquina, no caso do B2B, mais o custo de oportunidade para se adquirir essa máquina. Então, se eu deixo o meu dinheiro parado rendendo, eu ganho X. Se eu tiro o meu dinheiro e compro a máquina, eu pago a máquina, mas eu não ganho mais aquele dinheiro. Então, aquele dinheiro que eu ganhava na aplicação precisa ser computado, digamos, no custo. Isso chama-se custo de oportunidade na hora de comprar ou de fazer qualquer investimento. Obviamente que a pessoa física não vai fazer a conta de quanto custa, levando em consideração o custo de oportunidade do sofá, mas isso tem, sim, um impacto na demanda. Tanto é que, em termos de política monetária no Brasil, a elevação da taxa de juros é das principais ferramentas para conter a alta da inflação. Ou seja, tamanha é a relevância dessa ferramenta. Então, não quer dizer que a pessoa não vai comprar o sofá, não quer dizer que o empresário não vai comprar a máquina, ele não vai comprar agora. Então, ele deixa para o próximo mês comprar o sofá ou comprar a máquina. A indústria que iria vender esse mês não vende, então ela deixa para o próximo trimestre para investir ou para contratar ou para expandir. Isso tem um impacto na massa salarial,
que deixa para o ano que vem para consumir ou para fazer a reforma na casa e tem um efeito cascata. Então, o mês que vem se transforma no trimestre, que se transforma no ano. Isso é um dos principais itens de fatores macroeconômicos. Eu imagino que provavelmente Michael Porter não tenha incluído isso nas forças originais, nas 5 forças de Porter, porque ele é americano, então historicamente os Estados Unidos não tem esse problema. Uma taxa de juros extremamente elevada nos Estados Unidos é 4%, 4,5%. A nossa chegou a mais de 25%, mais recentemente 12%, 15% e por aí vai. Além disso, taxa de juros elevada tem um impacto no custo do crédito da pessoa física e, consequentemente, na jurídica. Então, é o que eu acabei de falar. No caso da física, que é a demanda por produtos, 54% ao ano, custo de crédito. No caso da pessoa jurídica, 21,1% ao ano. Então, para comprar uma máquina que custa 100 mil, é 100 mil mais 21,1% de custo de financiamento, nesse caso. Então, dito isso, todos esses fatores influenciam na lucratividade da indústria brasileira. Eu peguei um recorte aqui do Instituto para Estudos do Desenvolvimento Industrial, do ano passado, e olha só, a linha azul de 2021 a primeiro trimestre de 2023, olha quanto está a margem de lucro líquida média das indústrias brasileiras. Aqui está excluindo Suzano, está excluindo Petrobras, Braskem e outras gigantes. Então, representa de fato a realidade da indústria brasileira. 2,1% de margem líquida. E olhem de 87,4%. Por que eu estou mostrando tudo isso? Porque tudo isso, a pergunta inicial é, você está satisfeito com a lucratividade? Eu expliquei os fatores que influenciam, as forças que influenciam na lucratividade, e agora estou mostrando um recorte nacional da lucratividade das indústrias brasileiras. Em média, 2,1%, ok? Segundo o último relatório. Ou seja, a indústria brasileira encontra-se em meio a um fogo cruzado, levando em consideração todas essas forças. Felizmente, existe uma oportunidade para reverter ou para mitigar esse cenário que acabamos de ver. Henry Ford revolucionou a indústria automobilística focando em 2 fatores. O primeiro fator é a redução da ociosidade. O seu cliente não está disposto a pagar pela ociosidade da sua indústria. O seu cliente está disposto a pagar pelos benefícios que os seus produtos geram para ele. Então, se você entrega os mesmos benefícios com menos ociosidade, de duas uma, ou a sua indústria lucra mais, ou você consegue ter um preço mais competitivo. Eu peguei um recorte aqui da CNI, Confederação Nacional da Indústria, 77,6% é a última leitura da utilização da capacidade instalada. Então, nós temos capacidade para fazer 100 e a indústria brasileira, em média, está fazendo 77,6%. E, infelizmente, de janeiro para cá, está em uma tendência de queda. Isso refletindo quando a gente volta para a taxa Selic, olha só, de 2020 você consegue ver perfeitamente a taxa Selic aumentando de 2,75 para mais de 12% nesse gráfico, ok? E aqui você consegue ver lá de 2020 para hoje a utilização da capacidade instalada declinando. Então, quanto mais a taxa Selic sobe, mais ociosidade a indústria brasileira tem. Ok? Eu fiz um gráfico aqui para explicar essa relação que é bem intuitiva. Nós temos capacidade de fazer 10 mil produtos, por exemplo, na indústria. Quando nós temos uma utilização de capacidade instalada de 77,6%, isso significa que estaríamos fazendo 7.760 unidades. Se nós aumentamos isso gradativamente, com a mesma infraestrutura, nós conseguimos produzir mais produtos e diluir gastos fixos, diluir investimentos, enfim, e ter um ROI, um retorno sobre o equity da empresa muito maior. E o segundo fator é a diluição de gastos fixos, que Henry Ford focou. Então, quando nós temos uma empresa, por exemplo, que tem 100 mil reais de gastos fixos, vamos imaginar que ela tem um faturamento de 500 ou 550 ou 600 ou 650 mil reais. Eu projetei um crescimento em faturamento de 10 em 10%, ok? Olha só o que acontece. Quando nós temos 500 mil reais de faturamento e um gasto fixo de 100 mil, nós temos uma relação de faturamento e gasto fixo de 20%. Quando isso aumenta para em torno de 650 mil reais, nós temos uma relação de gasto fixo e faturamento de 15,38%. 15,38%. O que isso significa? Significa o seguinte, que se crescermos o faturamento da empresa sem aumentar gasto fixo e sem alterar o ticket médio da empresa, e sem alterar as margens também, nós teríamos um crescimento em resultado de 1,2, 3,33 ou 4,62. Isso equivale a até 30 mil reais de valor adicional gerado. Por que eu coloquei valor adicional gerado e não coloquei lucro? Porque imagina que
você dilui o seu gasto fixo em um faturamento maior. Você pode escolher o que fazer com esse valor. Você quer capturar esse valor para a empresa e deixar em resultado, ou você quer distribuir parte dele para o mercado para financiar ou ajudar a financiar ainda mais a expansão da sua indústria. Eu vou mostrar depois como isso faz sentido utilizando uma curva de demanda já no próximo slide. Aí tá aqui, ó. Então, basicamente, o que Henry Ford fez foi o seguinte: quando a gente pega uma curva de demanda, onde no vertical temos o preço e no horizontal temos quantidade, você já atende provavelmente o que eu estou chamando de segmento 1. É um segmento de alta margem, porém que tem um volume baixo. Só que você tem capacidade de fazer 100 ou 10 mil produtos, por exemplo. Só que hoje você está fazendo 2 mil. Por quê? Porque o segmento 1 não é grande o suficiente. Então, custa 2 para fazer e você está vendendo por 8. Agora, imagine que você consiga atender o segundo segmento, eu vou chamar de segmento 2. Sim, ele tem uma margem menor, só que ele tem um volume muito maior. Ele tem um volume, por exemplo, de 4 mil unidades. Então, com isso, você consegue preencher um pouco mais da sua capacidade instalada. Então, 4 mais 2 dá 6 mil unidades. E, por fim, imagine o seguinte, que nós tenhamos um terceiro segmento, que eu estou chamando de segmento 3. É um segmento com margem muito menor, porém com um volume muito maior, nesse caso em torno de 7 mil unidades. Então, quando nós somamos esses 6 mil mais esses 7 mil, nós temos 13 mil unidades. A nossa capacidade instalada é 10 mil, nós não necessariamente precisamos atender todo o segmento 7. Mas se nós conseguíssemos preencher um pouquinho da nossa capacidade da ociosidade da nossa indústria, com pedidos que, apesar de ter margem baixa, tem um volume muito grande, isso pode fazer com que essa indústria lucre muito mais no final do mês. Só que tem um porém. Há 30 anos atrás, não interessava para a indústria brasileira se custava 2, 3 ou eventualmente R$1 para fabricar determinado produto. Porque a indústria vendia por 8, por 7, por 6, a margem era muito boa. Hoje em dia, com todos esses fatores que eu acabei de demonstrar aqui, e inclusive com estudos da CNI, enfim, mostrando a real margem de lucro da indústria brasileira, hoje faz sentido e faz total diferença saber o quanto de fato custa para fabricar os seus produtos. Porque se custa R$2, nós podemos atender o segmento 13 e reduzir a nossa ociosidade. Se custa R$3, nós não podemos atender o segmento 3, porque ele não vai dar lucro. Se custa R$1, o segmento 3 é muito maior do que havíamos imaginado até então. Ou a margem é muito melhor do que havíamos imaginado até então. Então, o ponto é o seguinte, que hoje é fundamental para a competitividade da indústria brasileira conhecer 4 casas, 6 casas depois da vírgula, o quanto custa de fato para fabricar os seus produtos e para entregar valor para os seus clientes, seja ele B2B, seja ele B2C, enfim, é fundamental. Assim como Ford, em 1903, quando fundou a Ford Motor Company, hoje existe uma grande oportunidade de crescimento no seu mercado, porque a esmagadora maioria das pequenas e médias indústrias brasileiras não sabem precificar os seus produtos da maneira correta. Por não saber precificar da maneira correta, geralmente, como indústrias fazem? Pega a matéria-prima, adiciona 2%, transforma em produto semi-acabado, adiciona mais 1%, adiciona gorduras no processo, adiciona mais 3%, adiciona mais 5% de custos indiretos. Enfim, quando você tem exatamente a medida de quanto custa para fabricar algo, não sei se é 10 ou se é 11, então coloca 11 e joga um pouquinho mais. Isso vai adicionando o que nós chamamos de gorduras ao longo desse processo e no final das contas o preço fica tão elevado que a indústria está fora do mercado. Então é preciso dar um desconto. E qual que é o problema? Quando você precifica dessa maneira e no final, o problema não é o desconto. O problema é que desse modo nós perdemos a relação de causa e efeito. O mais perigoso desse método de formação de preço, desculpa pessoal, o mais perigoso desse método de formação de preço é que não temos uma relação de causa e efeito clara. A exceção passa a ser a regra e é quase como se você estivesse apostando que determinado preço iria gerar lucro para a sua indústria. Então, por que empresas, por que pessoas, empreendedores têm dificuldade ao precificar os seus produtos? Por 3 motivos. Número 1, falta de conhecimento. Número 2, falta de tempo para fazer. E número 3, falta de ferramentas para fazer isso da maneira correta. E aqui eu quero passar um resumo, pessoal. Nas últimas lives eu passei passo a passo, ok? Aqui eu vou fazer um resumo dos 7 principais erros ao precificar produtos na sua indústria.
Então, erro número 1, imprecisão nos gastos fixos. Muitas indústrias... Bom, eu vou fazer uma pausa aqui só para dar uma olhadinha no chat, depois a gente continua. Me dá só um segundinho, deixa eu ver aqui como é que estamos. Fred, boa noite, Fred. Eliane Santos, boa noite, Eliane. Tudo certo? AMC Baquali, Baquil, nossa, desculpa, não soube pronunciar o seu nome e seu sobrenome. A Fátima Pinho também. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos voltar aqui? Vou compartilhar minha tela. Bom, o primeiro erro é a imprecisão nos gastos fixos. É muito comum empreendedores esquecerem uma série de gastos anuais, seguro, alvará, IPTU, IPV, enfim, uma série de outros gastos fixos na hora de formar o gasto fixo da sua indústria. Então, e o inverso também ocorre. Às vezes o empreendedor lança tudo que pode, lança investimentos, lança prejuízo, lança ações trabalhistas, por exemplo, e o gasto fixo vai lá para cima. Então, tem uma série de regras que levam em consideração princípios contábeis geralmente aceitos para precificar, para definirmos de fato o que são gastos fixos da indústria. Número 2, cálculo do custo de mão de obra. É muito comum não levar em consideração, ok, 13º e férias, isso não é novidade para ninguém, tá? 13º e férias, isso não é novidade para ninguém, mas é muito comum que empreendedores deixem de fora, por exemplo, outros itens, como, por exemplo, provisões para rescisão, INSS sobre 13º, FGTS sobre 13º e multa rescisória e várias outras questões. Então, isso também precisa ser levado em consideração. Okay? Erro número 3, desconsiderar a depreciação. Todos os ativos na sua indústria estão depreciando hoje. Em algum momento você terá que repô-los, que repor esses ativos. E para repor esse ativo, você precisa ter dinheiro para repor eles no futuro. Precisamos levar em consideração isso também na precificação para o futuro. Erro número 4, cálculo inadequado do custo dos materiais. É muito comum não levar em consideração rendimento, créditos tributários, dentre outros fatores na hora de precificar os seus produtos. Erro número 5, ignorar produto semi-acabado no cálculo dos custos. Se você tem um produto que você transforma em um produto semi-acabado e esse produto semi-acabado de fato compõe um produto, nós precisamos criar esse tipo de produto e esse tipo de estrutura na sua precificação, tá bom? Inexatidão na ficha técnica dos produtos. De novo, foi o que eu falei. Nós vamos fazer a ficha técnica de um produto, nós temos que ter a capacidade de medir todos os itens que de fato compõem o produto e diferenciar o que é um rendimento comum do que é uma perda ou do que é um prejuízo esporádico. E erro número 7 é a inclusão de investimentos no preço do produto. Isso é muito comum. Por exemplo, a indústria fez uma reforma ou comprou determinado maquinário ou tem determinado financiamento para pagar, inclui isso no gasto fixo e inclui isso no produto. Pessoal, isso é muito importante. Eu vou fazer uma pausa aqui só para explicar esse ponto. Olha só, imagina um dentista, ok? Ele tem o seu consultório e ele cobra determinado valor por determinado procedimento. Vamos supor que seja R$500 por determinado procedimento. E faz muito tempo que você vai nesse dentista, tem alguma correção da inflação ou qualquer coisa do tipo. Mas esse profissional começou um doutorado, por exemplo, e agora tem uma parcela de R$3.000 do doutorado para pagar. Imediatamente, esse dentista vai subir o seu preço de R$500 para R$900, porque agora ele tem um doutorado para pagar. Você vai chegar e vai falar, ué, mas por que o preço subiu? Olha, porque agora tem o doutorado, ou estou fazendo doutorado, enfim. O preço deve subir quando o seu cliente percebe e está disposto a pagar por benefícios que você consegue entregar para ele. Se o seu cliente valoriza doutorado, ótimo, ele vai estar disposto a pagar mais pelo doutorado. Mas nem todas as pessoas estarão. Então, o ponto é o seguinte, não tem nada de errado e nenhum problema com elevar os seus preços, mas o ponto principal é que você deve elevar os seus preços quando o seu cliente está disposto a pagar e quando você tem alguns atributos de diferenciação frente ao seu concorrente. Isso não necessariamente está conectado com o investimento. Então, vamos imaginar que esse dentista, sem doutorado, voltando no exemplo, não tem doutorado, mas tem alguma técnica diferente que é mais rápido ou que causa menos dor. Se é mais rápido ou causa menos dor, eu estou disposto a pagar mais por esse serviço. Então, o dentista poderia, eventualmente, aumentar o seu preço para 500, 600, 700, 900 reais, se ele estiver fornecendo determinados benefícios para os seus clientes. Não necessariamente porque agora ele tem um doutorado para pagar. A mesma coisa para a indústria, exatamente a mesma coisa. Se nós fizermos uma reforma na fábrica e nós quisermos repassar isso para os nossos clientes, geralmente não dá certo. Agora, se a reforma da fábrica faz com que eu consiga produzir mais, ou consiga produzir melhor, ou consiga ter atributos que diferenciam o meu produto no mercado e
principalmente os clientes estão dispostos a pagar por isso, essa é uma chance para aumentar os preços e para capturar mais valor no mercado. Pena, vou voltar aqui, pessoal. Então, qual que é a abordagem lá de 1903, antes do Henry Ford revolucionar a linha de montagem, a Chrysler, a GM e a Cadillac faziam? Esses são os meus custos, e empurravam isso para a loja, que empurrava isso para o cliente. Alguns clientes compravam, a maioria não comprava. Qual foi a abordagem de Henry Ford? Quanto o mercado está disposto a pagar? E por que atributos o mercado está disposto a pagar? Essa comunicação vem do cliente para a loja, para a indústria. E a indústria confecciona produtos e artigos baseado nessas necessidades e baseado nessa disposição a pagar. Dentre outros fatores, esse foi um dos grandes acertos de Henry Ford. Pessoal, eu preparei um vídeo muito bacana aqui, tá? Infelizmente, ele não está funcionando corretamente o áudio, então eu vou diminuir o volume aqui, porque nós fizemos um teste 5 minutos antes, mas ele tem legenda. Dura 1 minuto e eu vou rodar para vocês. Opa, eu vou pôr do início. É do professor Milton Friedman, falando sobre preço e falando sobre economia. Tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Bom, pessoal, infelizmente não estava com áudio, mas basicamente o que o professor Milton Friedman está falando que os preços são fundamentais. Na tradução, ele fala que the price is the key, ou seja, o preço é a chave. O preço que as pessoas estão voluntariamente dispostas a pagar determina o que será produzido. É exatamente o slide que eu havia mostrado do Ford. As pessoas estão dispostas a pagar $900 por um carro e não $5.000 por um carro. Então, como eu produzo um carro a $900? Que atributos esse carro tem que ter? E aí, a informação vem do consumidor para a indústria. E a gente remodela a nossa linha de produção, os atributos do nosso produto, justamente para atender as necessidades e desejos do mercado. Legal? Para quem está no grupo, nós vamos mandar esse vídeo com áudio, esse recorte no nosso grupo. O Lucas vai mandar agora mesmo, se possível. Tá bom? Vamos seguir com a nossa aula, pessoal. Agora temos um estudo de caso muito bacana de um dos nossos clientes, ok? Infelizmente, eu não vou revelar aqui o nome do cliente, nem o estado, nem outras informações. Eu vou trazer os dados, ok? Do produto. Então, o produto que nós vamos precificar hoje é uma vassoura, ok? Esse nome é uma vassoura faceira, o nome dela. É um modelo dessa vassoura. Não é só o meu cliente que faz, várias outras empresas fazem esse tipo de vassoura. Aliás, essa imagem é uma imagem que eu peguei na internet, não é a imagem original do produto. E, olha só, muitas indústrias fazem exatamente esse processo de precificação que estamos vendo aqui. Então, é uma planilha de Excel ou é um Google Planilhas, com tudo o que nós temos. Então, nós temos etiqueta, nós temos mão de obra, nós temos monofilamento, cepa e uma série de outros itens que compõem o custo desse produto. Em seguida, nós temos alguns gastos variáveis, como, por exemplo, a entrega, comissão, verbas e outros itens. E aí nós temos uma margem, lucro, e nós temos a formação do preço, basicamente, tá? Qual que é o problema dessa metodologia de formação de preço que estamos vendo aqui? Nós temos uma série de abas e é uma tela para cada produto. Ou seja, todas as vezes nós temos que configurar todos os materiais de novo. A gente não consegue reaproveitar isso e conectar isso em um bloco único. Eu fiz um resumo, basicamente o que a gente está vendo aqui, eu trouxe um resumo para deixar melhor organizado. Então, o preço é de 131, imposto 17,08 centavos, custo, nós temos mão de obra, 1,50 e custo direto, 6,55, despesas com vendas, R$ 24,96 e nós temos uma margem, que é de R$ 26,27. Isso não está ruim, mas pode melhorar e muito, como nós vamos ver nos próximos slides, ok? Bom, eu vou pontuar alguns problemas. Primeiro, a planilha não era dinâmica, nós precisávamos de uma aba para cada produto. Segundo, materiais, produto semi-acabado e outros elementos que compõem o produto não estavam conectados entre si. Créditos tributários não estavam sendo levados em consideração e dificuldade de se trabalhar com produto semi-acabado. Nós não conseguimos fazer um produto e utilizar esse produto na composição de outro. Além de dificuldades para trabalhar com listas de preços. Então, quando a gente tem diversos produtos e quando eles mudam com alguma frequência a sua estrutura ou mesmo os seus custos, fica muito difícil a gente pegar cada preço em cada planilha, jogar exatamente numa lista e manter tudo isso atualizado. Além do que, despesas fixas e custos fixos também não estavam sendo levados em consideração nesse tipo de cálculo. Ok? E aí, o que nós fizemos? Nós migramos
dessa ferramenta que o cliente tinha até então, que estava atendendo, que estava funcionando, mas que podia ser melhorada e muito, migramos para um software de precificação chamado Real Custo. Então, eu vou passar aqui para o software de precificação. Essa é uma tela, eu não vou explicar todos os detalhes nesse momento para vocês, mas é só para saber, para deixar claro da onde vieram tais informações que eu irei apresentar agora, ok? Então, nesse sistema nós temos toda a ficha técnica, como a gente está vendo. Aliás, é o mesmo produto, é exatamente o mesmo. E aí, olha só o que nós temos. Uma tela muito mais clara, com muito mais informações e muito mais detalhada e precisa. Então, eu não vou passar por todos, ok? Para não chatear vocês, mas agora nós temos os impostos, todos os custos discriminados, todas as despesas discriminadas, margens, até chegarmos, de fato, na margem líquida que esse produto gera para essa empresa, tá bom? E aí, agora eu vou fazer uma comparação entre cada uma das metodologias. Alguns fatos relevantes sobre essa precificação. Impostos que antes eram 13% passaram para 11,54%. O custo direto de fabricação dos produtos, dessa vassoura, antes era R$ 63,00, agora passou para R$ 60,87. Diminuiu um pouquinho. Por que diminuiu? Principalmente por um fator. Por dois, na verdade. Rendimento e créditos tributários. Então, antes, os créditos tributários não estavam sendo apropriados de maneira correta no custo direto dos produtos. Ou seja, a empresa tinha aquele crédito, o custo de fato era mais baixo, só que a empresa não tinha uma informação precisa de quanto de fato custavam os seus produtos. Antes, nós não tínhamos custos indiretos nem depreciação envolvida, agora temos custos indiretos e temos depreciação de em torno de 18 centavos calculado no custo. Antes, nós tínhamos uma margem genérica de em torno de R$ 26,00 ou 20%, agora nós temos um resultado preciso líquido de R$ 10,22,94 centavos, ou seja, uma margem líquida precisa de 7,8%. Antes, a empresa não sabia exatamente qual era o seu mínimo que podia fazer para cobrir todos os gastos fixos. Agora, a empresa sabe exatamente qual é um preço mínimo que ela pode fazer para competir no mercado onde ela está e na região onde ela está. O preço mínimo da dúzia desse produto é de R$ 108,53, 21,11, ok? A empresa não precisa vender a esse preço, mas se ela quiser, ela tem a opção de vender nesse preço. Antes o preço estava R$ 137,00, agora nós sabemos que podemos chegar até 108. Isso, para a indústria, é super importante, principalmente para a gente trabalhar naquele segmento número 3, eventualmente no segmento número 4, que requer margens menores, mas que tem um volume de vendas muito maior, ok? Renan, como isso foi possível? Como simplesmente o custo diminuiu? Antes o custo era 63, agora o custo é 60 reais. Por que o custo diminui? Nós estamos deixando de pagar alguma coisa? Não. A chave são os critérios de rateio. Quando nós temos mão de obra, gasto fixo, imobilizado, enfim, nós temos uma série de itens que precisam serem rateados de uma maneira apropriada. Quando você não tem uma ferramenta que te ajude a fazer esses rateios de maneira apropriada, você quase sempre toma um atalho. Quando você toma um atalho, um produto leva muito custo, outro produto leva pouco custo. Um produto vende muito, outro produto vende pouco. Por quê? Porque foi rateado, porque foi dividido isso de uma maneira não tão boa, ou de uma maneira não tão precisa. Imagina o seguinte, para explicar critérios de rateio, uma vez eu utilizei com uma das nossas clientes chamada Beatriz, o seguinte exemplo. Imagina que eu, o Lucas e o João vamos na pizzaria, ok? E aí o Lucas comeu um pedaço de pizza, o Renan comeu 3 pedaços e o João comeu 5 pedaços de pizza. Além disso, na hora de dividir a conta, todo mundo paga igual. Pega a conta e divide por 3. O Lucas vai ficar pé da vida, o Renan tanto faz e o João vai ficar muito contente. Na próxima vez que formos na pizzaria, o Lucas não vai ir porque se sentiu prejudicado, o João vai querer ir e o Renan vai ir também. E aí vai de novo e a história se repete. Por quê? Porque foi dividido de uma maneira ruim aquela conta. Se tivéssemos dividido de uma maneira precisa, atribuindo, cobrando de cada um exatamente o que cada um consumiu, todo mundo vai comer pizza de novo todos os meses, ok? Mesma coisa com os produtos. Quando nós dividimos isso de uma maneira não tão apropriada, o que acontece é que alguns produtos ficam muito caros e outros produtos ficam muito baratos. E qual que é o problema? Aquele produto que fica muito barato, ele vende muito. E aquele produto que fica muito caro, ele vende pouco. Por quê? Não porque os preços estão muito altos, mas porque os preços estão muito altos e porque eles estão muito altos porque nós dividimos os custos e as despesas de uma maneira não tão apropriada. Então, a chave para ter esse tipo de precisão são
critérios de rateio, é dividir gastos fixos e apropriá-los da maneira correta e da maneira precisa em cada um dos produtos da sua indústria, ok? Agora, pessoal, eu quero fazer um exercício com vocês. O tema dessa aula é como precificar produtos na sua indústria, ok? E para precificar, eu poderia ficar utilizando alguns slides aqui, quando acontece X, faça Y, quando acontece Y, faça Z. Então eu resolvi fazer o seguinte, eu resolvi preparar antes dessa live a precificação de um produto, no caso de um iPhone. Então, todo mundo conhece o telefone e eu vou compartilhar a minha tela e agora a gente vai lá para o software, para o real custo, para eu mostrar para vocês o passo a passo, evitando erros, tomando cuidado com algumas questões, tudo até chegarmos nos preços e nas margens de determinado telefone. Tá bom? Então, eu vou minimizar a apresentação aqui. Boa noite, Nilson. Fátima Pinho, boa noite. Infelizmente... Ah, tá bom. É verdade, Fátima. Aqui o Lucas falou que, infelizmente, não conseguimos reproduzir, mas o Lucas já vai mandar no grupo de WhatsApp, tá bom? Bom, pessoal, o que eu preparei aqui? Olha só. Estamos aqui no software, no Real Custom, que é o nosso software de precificação exclusivo para indústrias. E eu preparei um produto, que é um dos produtos mais famosos que temos hoje, que é um iPhone. E aqui nós vamos fazer toda a precificação dele. Então, como é que nós preenchemos o sistema? Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, gastos, pessoas, imobilizado, e aí de cima para baixo. Então, eu não vou entrar em cada célula, porque ele já está pré-preenchido aqui, ok? Eu vou focar nas partes principais, para não chatear vocês, mas nós vamos levar em consideração tudo o que tratamos até o momento, ok? Bom, primeiro ponto, olha só. Quando a gente trata de gastos fixos, nós temos que diferenciá-los entre custos e despesas. Como assim? Custos são gastos que são utilizados na fabricação dos produtos. E despesas são gastos que são utilizados na gestão do negócio, ok? Então, no caso de uma indústria, a energia elétrica da fábrica, o aluguel da fábrica, a manutenção da fábrica, ou qualquer outro item relativo à fábrica, é categorizado como custo. Agora, anúncio, produção de conteúdo, aluguel, serviço de contabilidade, alvará, IPTU, seguros, esses podem ser categorizados como despesas, porque eles dizem respeito ao funcionamento da empresa, tá bom? Então aqui eu criei um orçamento genérico, ok? Não é da Apple, de uma indústria que tem R$32 mil de custos, ok? Indiretos de fabricação, e aí nós temos aproximadamente 23, mais 8, mais 6 de despesas, ok? E aí, qual que é o ponto? Quando nós temos R$32 mil de custos indiretos de fabricação, um produto que custa R$1.000, como nós iremos incluir R$32 mil de custos nesse produto? Nós precisamos utilizar critérios de rateio para fazer justamente essa inclusão. Então, vou vir aqui no Real Custos, critérios de rateio, e nós temos aqui, basicamente, 3 critérios de rateio. O primeiro é por quantidade produzida, o segundo por faturamento e o terceiro por categoria de produtos. Por enquanto, eu vou utilizar por faturamento. Ou seja, se a empresa faturar R$1 milhão por mês e nós tivermos R$32 mil de custos, isso equivale a 3,22% de custos indiretos de fabricação. Por enquanto, eu vou utilizar esse método de rateio aqui na nossa explicação, ok? Próximo passo é o seguinte, cargos. Então, a gente precisa descrever todo mundo na produção. Eu criei 3 cargos aqui, auxiliar de produção, operador de máquinas 1 e operador de máquinas 2. Eu vou abrir aqui auxiliar de produção, ok? E eu vou clicar aqui em editar, só para mostrar alguns itens para vocês. Esses números não estão 100% precisos em INSS, vale alimentação, é só um exemplo, ok, pessoal? Então, se trabalha na produção é categorizado como custo, e aí nós temos tudo, INSS, vale alimentação, vale transporte, férias, provisão para rescisão, tudo nós temos lançado aqui. E aí nós temos um total mensal e nós temos um total de horas que esse profissional trabalha na empresa. Nesse caso, 220 horas. E nós temos um rendimento que esse profissional tem. Então, por exemplo, eu vou pôr um rendimento de 100%. Opa! Se o rendimento desse profissional é 100%, basicamente é o quê? É esse valor de 7 mil dividido por 220 horas. Então, é um valor de R$ 32,99 por hora. Só que, se o rendimento dessa pessoa for menor do que 100%, e é normal que seja, vamos supor que seja 75%, isso significa que o valor por hora dele vai aumentar. Então, de 32 para 43 reais e 99 centavos, por exemplo. E aqui nós temos o valor por minuto já calculado de em torno de R$ 73 reais por minuto, ok? E aí a mesma coisa para os outros. Nós vamos utilizar isso lá na formação do preço. Como eu já havia falado, como a chave são os critérios de rateio, vamos para critérios de rateio por pessoas. Então, nós podemos fazer critério de rateio por quantidade produzida, ok?
Então, vamos supor que nós temos 15 mil reais de mão de obra e que de custo de mão de obra e que nós produzimos, sei lá, 1.000 unidades. Então, seria em torno de 15 reais por unidade. Esse é o mais fácil, só que cria muita distorção, porque tem produtos que gastam mais mão de obra, tem produtos que gastam menos mão de obra. Então, para esse produto específico, que é um telefone, nós iremos utilizar o por atividade, que é atribuindo produto a produto o quanto nós gastamos para fabricá-lo, ok? Em seguida, nós vamos para o imobilizado. Então, olha só, nós temos uma fábrica, essa fábrica tem diversos itens, tem diversos ativos, diversas máquinas, e essas máquinas perdem valor ao longo do tempo. Eu vou abrir aqui o que nós estamos chamando de imobilizado número 23, ok? E esse item nós compramos por 34 mil, tem uma vida útil de, por exemplo, 10 anos, e daqui 10 anos ele terá um valor residual de 3 mil reais. Isso significa que essa máquina está perdendo de valor em torno de 3 mil reais por ano, ou seja, 255 reais por mês. Nós precisamos incluir esse valor em cada produto que fabricamos, em cada produto que vendemos, ok? E, obviamente, nós precisamos somar isso com todas as outras depreciações, do imobilizado número 25, 26 e por aí vai. Então, essa indústria tem um total de 12 mil reais de depreciação mensal. Eu sei que parece muito, mas se você tem por exemplo, uma impressora, uma gráfica, ou dependendo do parque que você tem, isso pode chegar fácil a 12 mil reais, ok? Próximo item, pessoal, é o seguinte: agora que nós lançamos os gastos fixos da empresa e agora que nós calculamos a depreciação, o próximo item é lançar os materiais que compõem o nosso produto, no caso, o telefone. Então, eu vou vir aqui em materiais e olha só, eu tenho todos os materiais já lançados aqui. Bateria, câmera traseira, chassi, botão de energia, conector Lightning, alto-falante, microfone, sensor de proximidade, transistor, conector, capacitor, resistor, diodo, placa-mãe, processador e a tela. Então, todos esses são materiais que eu utilizo na fabricação do meu produto final. Eu vou abrir qualquer item aqui, vamos pegar, por exemplo, aqui a bateria. Então, olha só, a bateria do telefone tem um custo de em torno de R$150 e tem 3,1% de frete. Então, eu pago R$150 na bateria, tem mais 3,1 para chegar a bateria até aqui, e quando eu somo esse frete com o custo, dá um valor de R$154,65, ok? Só que tem um ponto. Nós temos diversos créditos tributários que precisam ser deduzidos desse valor de R$154. PIS, COFINS e ICMS, cada um nas suas respectivas alíquotas. E quando eu faço o cálculo, 1,65 de R$154, eu tenho um crédito de R$2,47. E por aí vai, crédito a crédito, ok? Ou seja, esses R$154,65 se transformam em R$113,77. O meu custo diminuiu por conta desses créditos tributários, tá bom? Lá na frente nós iremos incluir de novo os impostos, iremos incluir isso na conta. Então, na prática, a minha bateria custa R$113,77, ok? Pessoal, isso para todos os itens que compõem os materiais, ok? Próximo item. Esses itens, eles são itens básicos para a fabricação do telefone, ok? Só que nós temos um item, que é um item especial, que é chamado de produto semi-acabado. Ou seja, nós não compramos determinados materiais e ele vai direto para o produto. A gente produz um produto semi-acabado e esse produto é, de fato, utilizado na montagem do produto final. Então, eu vou vir aqui em produto semi-acabado e eu criei o seguinte, ó, placa de circuito impresso, PCB, tá bom? Quando a gente abre ele aqui, olha só, nós temos materiais, ou seja, os materiais que compõem a placa de circuito impresso, e não o telefone em si. Então, nós temos capacitor, resistor, diodo, transistor e conector. Cada um nas suas respectivas quantidades, com seus respectivos custos unitários. Quando a gente soma tudo isso, nós chegamos a um valor de R$17,94 de materiais para fabricar essa placa. Só que tem um ponto. Lembra que nós não incluímos a mão de obra. O critério de rateio que definimos para a inclusão de mão de obra é produto a produto. Então, se eu rolar um pouquinho para baixo, eu tenho aqui, ó, adicionar mão de obra. Então, eu vou precisar de um auxiliar de produção, de um operador de máquinas 1 e de um operador de máquinas 2. Cada um com seu respectivo custo por minuto e cada um com o respectivo tempo gasto para a confecção desse produto.
Então, nós temos o custo do auxiliar de produção, o custo do operador de máquinas e o custo do operador de máquinas 1 e o custo do operador de máquinas 2. Ou seja, nós temos um total de mão de obra de R$ 11,19 para a confecção da placa de circuito impresso. Só que tem um item, nós só incluímos até agora materiais e pessoas. Nós não incluímos gastos, que são custos indiretos de fabricação, nem imobilizado. Então, se eu rolar um pouquinho aqui para baixo, ele será incluído direto no produto para não contar duas vezes. Então, o meu custo total é de R$ 29 para fabricar uma placa. Legal? Agora, o seguinte, quando eu venho aqui, aqui nós temos o nosso produto semi-acabado, e agora, de fato, eu vou para o produto acabado, que é o nosso iPhone 13 de 128 GB, por exemplo. Então, quando eu clico aqui, eu tenho todo o telefone. Eu tenho tela, processador, placa-mãe, bateria, câmera, botão, conector, alto-falante, microfone e sensor, com as suas respectivas quantidades. Aí, se eu rolar um pouquinho para baixo, eu tenho um produto semi-acabado. Eu tenho a placa de circuito impresso. Essa placa, ela foi confeccionada na etapa anterior. Então, se você tem um produto que é complexo para ser montado, para ser feito, você pode fazer diversos produtos semi-acabados, quantos você quiser, e aqui você pode simplesmente juntá-los. Você vai juntar a bateria, você vai juntar a tela, vai juntar a placa, vai juntar o chassi, por exemplo, e por aí vai. Só que, para juntar tudo isso, nós temos também mão de obra, que é a mão de obra aqui do produto. Então, eu coloquei de novo auxiliar de produção, operador de máquinas 1 e 2. Então, quando eu venho aqui para baixo, olha só que legal. Eu vou dar um zoom para ficar mais fácil para ver. Nós temos custos diretos de fabricação, R$ 1.792, que é a tela, a bateria e por aí vai. Processador e por aí vai. Aí nós temos a placa integrada, que é o nosso produto semi-acabado, R$ 28. E nós temos mão de obra direta para montar tudo isso, R$ 13. Como eu havia falado, faltou o quê? Gastos, que são os custos indiretos de fabricação, ou seja, como é que eu vou apropriar num telefone o aluguel da fábrica, a energia elétrica, por exemplo, a manutenção da fábrica? Tá aqui, ó. 13.223512. Esse número vai em cada produto para ajudar a pagar esses itens que eu estou relacionando aqui. E, por último, a depreciação. Essas máquinas precisam ser compradas novamente no futuro. Então, eu trago esse item para cá, na depreciação, aqui no imobilizado também. Então, alguns itens estão com valor de reais, ok? Que são esses aqui de cima, e outros estão em percentual. Legal. Agora, pessoal, por último, nós temos o quê? Olha só que legal. Nós temos o formação de custo. Aqui no formação de custo, eu tenho um rendimento. O que é esse rendimento? Imagina o seguinte, que, sei lá, a cada 100 iPhones que a Apple faz, sei lá, 99,5 é o rendimento. Ou seja, a cada 100 iPhones que a Apple faz, 0,5 dá algum problema. Por exemplo, eu sei que não é esse número, ok? Mas só para usar um exemplo. Então, se fosse 100% o nosso rendimento, significa que o iPhone custaria R$ 1.834. Mas, se é, sei lá, 99%, ele vai aumentar de 1.834 para 1.852. Por quê? Porque a cada quantidade de telefones feitos, alguma coisa dá defeito e a empresa tem determinado prejuízo. Se isso acontecer com alguma frequência e se não puder ser evitado, é do negócio, nós podemos calcular o rendimento e podemos transferir isso para o custo total dos nossos produtos. Assim, esse 1% não irá sair da sua margem. Esse 1% já estará sendo contabilizado no custo de todos os produtos, sem onerar determinado produto, distribuindo exatamente para cada um dos produtos. Então, se esse produto tem um rendimento menor, eu vou encarecer um pouquinho esse produto. Se o outro tem um rendimento de 100%, eu mantenho 100% naquele produto. Legal? Pessoal, feito isso, qualquer ideia? O produto custa R$ 1.857 para ser feito, já com créditos tributários, impostos e tudo mais. Agora, o último passo é o seguinte: independente se eu vender esse produto online, através do atacado, através do varejo, independente de como eu vender, custa para produzir R$ 1.857,32. Então, o ponto é o seguinte, que esse custo ele pode ser aproveitado para qualquer venda ou para qualquer canal de venda. O que nós precisamos diferenciar é lá na ponta os gastos, as despesas específicas que cada canal de venda tenha. E é isso que a gente vai fazer aqui no Precificar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar listas de preços. Eu criei duas, Apple.com e Best Buy. Então, a Apple pode vender no seu próprio site ou pode vender através de um distribuidor chamado Best Buy. Então, eu criei essas duas aqui. E aí, eu já precifiquei eles aqui. Então, olha só, quando a Apple vende o iPhone 13
de 128 GB no seu próprio site, eu conferi antes da live, custa R$ 5.499, ok? E quando ele vende para Best Buy, eu não sei esse preço, mas vamos supor que seja R$ 1.000 mais barato. Ele vende para Best Buy por R$ 4.499, para que a Best Buy consiga ganhar dinheiro revendendo iPhone. Então, primeiro eu vou abrir aqui a lista de preço da Apple.com. Então, olha só, quando a Apple vende esse telefone por R$ 5.499 no seu próprio site, ela vai ter IPI, ICMS, PIS e COFINS. Já está tudo configurado aqui com as respectivas alíquotas. Esse número não é correto, tá, pessoal? Eu não sei exatamente quais são esses valores, porque eu não tenho acesso a esses números direto da Apple, mas eu fiz alguma estimativa aqui só para ilustrar um pouco do processo, ok? Eu estou partindo do pressuposto de que a Apple está no lucro presumido, tá bom? Então, todos esses itens vão influenciar sobre o nosso preço de venda, de R$ 5.499. Aí, o que acontece? Quando a gente pega o nosso preço de venda, R$ 5.499, menos os impostos, nós temos o que é conhecido como receita líquida. Nesse caso, R$ 4.253. E aí nós temos o custo direto do iPhone. Nesse caso, R$ 1.857, que foi o item que nós encontramos aqui. Então, deixa eu abrir aqui. É exatamente esse custo, 1.857, tá aqui, ó, 1.857. Esse número de 1.857 é composto de todos esses itens. Mão de obra, matéria-prima, produto semi-acabado, créditos tributários, frete e por aí vai. Tá tudo incluído nesse número aqui, ok? Aí o seguinte, nós temos despesas gerais, custos gerais de fabricação, despesas com mão de obra e depreciação. Cada um na sua respectiva alíquota, ok? Então, nós calculamos isso tudo aqui. Então, cada iPhone vai carregar, por exemplo, R$ 177 de custo indireto de fabricação. Para pagar o aluguel da fábrica, para pagar a manutenção, para pagar, enfim, outros gastos da fábrica. Cada iPhone também vai carregar R$ 65, quase R$ 66 de depreciação para repor máquinas e equipamentos no futuro. Quando a gente faz uma continha de menos, nós chegamos no resultado bruto de R$ 2.066, ok? Agora é o seguinte, a Apple vender esse produto no seu próprio site, vamos supor que ela tenha um custo de taxa de meio de pagamento de 3,49%. Eu coloquei aqui algo em torno de R$ 191. E vamos supor que ela tenha um custo de frete de R$ 24,90. Também está incluído aqui, descontando tudo isso do preço lá de cima. Agora, tem um último item. Lembra que, deixa eu abrir aqui, até então, nós só havíamos trabalhado com os custos, ok? Só que tem uma série de despesas que a empresa pode ter. Aluguel, conta de água, contabilidade e por aí vai. Agora, despesas com pessoas, gerente administrativo, diretor de marketing, por aí vai. Agora, despesas com depreciação, pode ter depreciação de computadores, do escritório e por aí vai, né? Então, até então, nós não estávamos levando em consideração isso. Agora, nós iremos levar em consideração. Então, nós temos um desconto de despesas gerais administrativas, de despesas com pessoas e de despesas com depreciação, os respectivos alíquotas aqui. E aí, nós transformamos isso tudo em reais e descontamos do preço lá de 5.499. Okay? Aí uma dúvida que algumas pessoas podem ter. De onde é que surgiu esse número de 3,85%? De onde é que veio isso? Bom, aqui no Real Custo nós temos definições. Então, quando nós vamos em definições, nós temos que informar o faturamento de referência. Esse faturamento de referência é quanto a empresa planeja ou quanto, em média, ela fatura por mês. Esses gastos, eles serão diluídos nesse determinado faturamento. Ok? Então, se as despesas fixas da empresa é R$ 38 mil e o faturamento de referência é R$ 1 milhão, significa que as nossas despesas fixas são de 3,85%, por exemplo. Ok? Então, esses números vêm para cá em percentual e são transformados em reais, sendo multiplicados pelo nosso preço de venda. Temos um resultado operacional. Então, cada vez que a Apple vende um iPhone, ela tem R$ 1.363 de resultado operacional. E aí, pessoal, por último, os dois últimos impostos, CSLL e IRPJ, ok? Ambos calculados aqui e finalmente chegamos no resultado líquido desse telefone. Só que tem um ponto, 22,52%. Nesse telefone. Só que tem uma coisa, quando ela vende no site, a margem é muito boa, é de 22%. Quando ela vende através de um revendedor, a margem é um pouquinho menor, é muito boa ainda, mas é um pouco menor porque o preço de venda é R$ 1.000 mais barato. Então eu vou abrir agora a lista da Best Buy. É exatamente o mesmo produto, com os mesmos impostos, com um preço de venda diferente, com o mesmo custo direto. Porém, nós temos algumas alterações. Nós não temos mais frete aqui em reais
e não temos mais taxa de meio de pagamento, nem nada disso. Nós temos um frete de 1% para mandar todos esses produtos para a Best Buy. Então, aqui dentro do real custo, nós podemos, com o mesmo produto, aqui nas listas, nós podemos reaproveitar os custos de cada produto. E aí, quando nós temos mais comissão ou menos comissão, frete, negociações específicas, ou seja, gastos que são inerentes de determinado canal de vendas, nós podemos configurar isso de maneira unitária e organizar tudo isso nas nossas listas de preços, tá bom? Bom, pessoal, dito isso, geralmente, os nossos clientes utilizam o real custo para quê? Para identificar produtos que têm margens menores e que eventualmente precisam serem corrigidas, e também para identificar alguns produtos que estão com margem muito alta e isso está impactando no volume de vendas, impactando negativamente no volume de vendas. Então, quando a gente não tem uma precisão grande e nós vamos adicionando gorduras ao longo do processo produtivo, às vezes o produto fica tão caro que ele vende pouco e não contribui para o crescimento da empresa ou não contribui para a lucratividade da empresa. Existem alguns casos de produtos que estão com margem muito alta e literalmente estão fora do mercado e que precisam serem corrigidos para que tenha uma competitividade. Pessoal, dito isso, vou voltar aqui um pouco para a nossa apresentação, para ser uma visão geral de como precificar um telefone, nesse caso um iPhone 13, aqui dentro do real custo. Se você gostou dessa aula e você quer que eu faça mais aulas, talvez mais detalhadas, com outros produtos ou com dados reais de determinada indústria, com dados reais da Apple ou de outra indústria, de outro produto, de outro segmento, comenta aqui nos comentários. Talvez eu possa fazer do seu próprio segmento, ou talvez do setor alimentício, ou talvez algum produto que seja mais complexo de precificar. Tá bom? Então, deixa aqui qual que é o produto que você gostaria de ver sendo precificado, que eu posso gravar novas aulas e publicar aqui no nosso canal, tá bom? Bom, pessoal, eu contei um pouco sobre a Real Custo, sobre o nosso sistema, o nosso software de precificação para a indústria, e agora eu quero compartilhar o porquê eu fundei a Real Custo. Bom, aos 15 anos de idade, eu comecei a minha primeira empresa no ramo de recarga de cartuchos. Trabalhei muito, a minha empresa cresceu e eu cometi todos os erros que vocês possam imaginar e aprendi na prática com alguns deles. Esse é o meu primeiro escritório, meu primeiro alvará e minha primeira aparição na mídia. Um anúncio para uma revista na cidade. Legal? Meu escritório minúsculo aqui é o primeiro escritório da Cartucheio. E eu encontrei na gestão financeira a chave para o sucesso de uma pequena, média e até uma grande empresa. E decidi compartilhar esse conhecimento na internet de maneira gratuita. Esses são os meus primeiros vídeos, meu primeiro site, os meus primeiros clientes, o Lisandro e a Shirley. Eles são lá do Ceará, de Fortaleza. E aí, pessoal, eu comecei a publicar conteúdo, comecei a publicar o meu material. E os clientes e as pessoas começaram a entrar em contato comigo, querendo saber como é que funcionava a minha consultoria, enfim, querendo me contratar e querendo contratar os meus serviços. E a complexidade dos projetos foi aumentando, a responsabilidade sobre os projetos também, e para isso eu decidi me aperfeiçoar. Eu decidi estudar gestão em uma das melhores escolas de negócios do mundo, o INSPER, o Instituto de Ensino e Pesquisa, localizado em São Paulo. Essas são as fotos dos primeiros dias de aula e da escola do INSPER. E eu sei que qualquer pessoa pode falar que estuda ou que estudou em uma das melhores escolas, mas está aqui o link do Financial Times, elegendo o INSPER entre as 50 melhores escolas do mundo no ranking de educação executiva. Essa matéria é de 2023. Bom, além de estudar em São Paulo, eu também tive o prazer de estudar e de participar de eventos em Israel. Isso foi no ano de 2022. Aqui eu estou com a minha turma em Haifa e aqui à direita em Tel Aviv. Também tive o prazer de estudar e de participar de eventos nos Estados Unidos, em Nova York. Eu, a Stephanie, o professor Cláudio e o Arnen, que foi quem nos convidou para irmos a Nova York. E aqui à direita eu estou ministrando um workshop sobre capitalismo consciente para outros professores de administração, professores do Tennessee, de Nova York e de outros estados. E mais recentemente, esse ano, eu tive o prazer de estudar e também de participar de eventos na China. Aqui eu estou na Shanghai Academy of Social Science, eu e a minha turma, e aqui eu estou no Departamento de Engenharia Química da Universidade de Tsinghua, com o professor Jean Jackson também. E também em Singapura, na SMU, na Singapura Management University, e aqui à direita com o professor Han Seng, vou saber pronunciar o nome dele. Bom, pessoal, tudo isso para ajudar os nossos clientes, para ajudar a gerar mais valor para outras indústrias do Brasil. E, pessoal, dito tudo isso, eu decidi
construir e estabelecer um escritório aqui na minha cidade, onde eu, Lucas e outras pessoas da minha equipe trabalham aqui todos os dias para ajudar a produzir mais conteúdos, para ajudar a melhorar o real custo, para ajudar a outras indústrias com precificação estratégica. E aí, eu quero passar agora para como a Real Custo pode ajudar você e a sua indústria a lucrar mais. Bom, a Real Custo, que é o nosso software de precificação, somos uma consultoria e um software focado em precificação para a indústria. Nós temos o prazer de termos clientes em todos os estados da federação, clientes satisfeitos com mais de 360 milhões de faturamento anual estimado. E aí, pessoal, eu quero trazer o case do Guilherme Bertolini, tá? Bertolini é um dos nossos clientes aqui da Real Custo. Ele não fabrica vassouras, como eu havia mostrado, esse é outro cliente. E o Guilherme é uma indústria de artigos para cama, mesa e banho. E o seu principal desafio era atribuir corretamente o custo dos seus produtos para competir em marketplaces e em outros canais. Super competitivo a internet. E nos últimos anos, de 2019 para cá, o Guilherme teve um crescimento de 511% no seu faturamento, um crescimento constante, ano após ano, antes da pandemia, durante a pandemia e depois da pandemia. Isso, em grande parte, pelo seu esforço, pela sua dedicação e pela sua propensão a correr riscos, a investir e a inovar, mas também por conta da precificação, por conta da maneira como ele atribui preços de maneira correta aos seus produtos. Em preços competitivos, margens saudáveis e custos precisos. Inclusive, o Guilherme utiliza o Real Custo, utilizava outras ferramentas que tínhamos antes do Real Custo, mas agora o Guilherme é uma das primeiras pessoas a migrar para o Real Custo. Legal? Pessoal, falar um pouco sobre a nossa metodologia, tá? Essa metodologia, como eu já havia mostrado, nós organizamos todos os custos fixos, toda a mão de obra, depreciação, matéria-prima, produto semi-acabado, produto acabado. Nós organizamos tudo isso para a sua empresa, de todos os produtos, para garantir que você tenha precisão absoluta nos custos na sua indústria. E aí, com isso, como nós fizemos isso? O nosso processo é dividido em 3 etapas. A etapa número 1, nós chamamos de levantamento de informações. Então, nessa etapa, nós vamos apurar as informações necessárias para a correta precificação. Okay? A etapa número 2, nós vamos organizar e parametrizar tudo isso. Então, você tem toda a informação, mas ela precisa estar acessível. A gente precisa saber o que é o que, porque ela está ali, nomenclaturas, a gente precisa ter tudo isso organizado. Okay? E o terceiro passo, nós vamos revisar e conferir todos os preços, todas as margens, todos os cálculos da sua indústria, para garantir que aquele número que você enxerga no final, de fato representa a realidade da sua indústria e que você consiga tomar decisões levando em consideração esses números. Se você não confiar nos números, você não irá levá-los em consideração na hora da decisão. Se você não levá-los em consideração na hora da decisão, você vai tomar decisões baseadas na intuição. Ok? E, geralmente, os nossos clientes, tanto com a consultoria quanto com o nosso software, têm 4 benefícios principais. O primeiro deles é a precisão, ok? Precisão absoluta nos custos e nas margens e nos preços. O segundo deles é a velocidade na precificação. Quando você tem o sistema implementado, você tem tudo isso parametrizado, é muito fácil e muito mais rápido para você mantê-lo atualizado e para você fazer a manutenção de todos esses dados. O terceiro item é a segurança. Quando você tem os números e que você sabe como os cálculos foram feitos e quando você confia nos números, você é seguro que determinado preço vai gerar determinada margem para a sua indústria. E quarto, competitividade, como eu havia mostrado no caso do produto da vassoura, por exemplo. Quando você tem precisão nos custos, você consegue atender segmentos que tenham uma disposição a pagar menor pelo seu produto. Você consegue reduzir a capacidade ociosa, você consegue diluir gasto fixo em um faturamento maior e você consegue otimizar, melhorar a lucratividade e a rentabilidade da sua indústria, ok? E aí, pessoal, um último ponto é o seguinte, algumas pessoas pensam, nossa, mas será que vale a pena investir em consultoria ou mesmo investir em um software? Eu sou suspeito para falar, eu acredito que sim. Então, para demonstrar isso, eu preparei uma planilha aqui, onde na esquerda nós temos o demonstrativo de uma empresa que fatura R$500.000 por mês, e à direita nós fizemos algumas pequenas mudanças nessa empresa para tentar estimar ou refletir qual é o impacto que a precificação pode ter na sua empresa. Então,
tá bom? São estimativas, só que esses dados, baseados na minha experiência, representam a realidade da maioria de pequenas ou médias indústrias brasileiras. Então, eu peguei um resultado, eu projetei um resultado líquido de 2,2, isso eu peguei da CNI, como eu já havia mostrado, a média das indústrias brasileiras, a margem de lucro líquida média é em torno de 2,2%. No ano de 2023, e aí eu fiz algumas pequenas mudanças, ou seja, quando eu pergunto para os nossos clientes, olha, o quanto você estima que é possível com precificação, com tudo organizado, se você tiver precisão absoluta em todos os preços que você tem, quanto você estima que você conseguiria aumentar o seu volume de vendas? E alguns clientes falam 20%, 10%, 30%, eu vou usar um número extremamente conservador, 5%. Então, se uma indústria vende 5.000 unidades, ela vai vender 5.250 unidades, ok? Eu também pergunto, olha, quanto você acredita que daria para aumentar o ticket médio se você tivesse precisão na precificação? Alguns falam 5%, outros falam 10%, eu vou colocar 0,5% aqui. Eu vou fazer a mesma coisa para custo de mercadoria vendida e a mesma coisa para despesa financeira. Ou seja, eu faço essas perguntas para os nossos clientes e geralmente eles nos trazem números muito maiores do que esse. Eu vou cortar todos pela metade ou menos da metade. E eu vou fazer uma projeção aqui. A projeção é a seguinte, aumentando em 5% o volume de vendas, aumentando o ticket médio em 0,5%, reduzindo o custo da mercadoria em 0,5% e reduzindo despesas financeiras em 10%, são perfeitamente possível de atingir esses 4 itens, ok? Com a ajuda de precificação, ou seja, não depende do câmbio, não depende do dólar, não depende do governo, não depende de um aumento absurdo do volume de vendas. Com essas pequenas mudanças promovidas pela nossa consultoria, você poderá ter um retorno adicional de 13.109. Ou seja, o resultado da sua indústria poderia sair de 2,2 para 4,82. Isso é uma média, não necessariamente representa a realidade da sua indústria, pode ser muito mais, pode ser muito menos, mas isso é só para dar uma ideia do potencial que isso pode, do potencial impacto que isso pode ter na sua indústria. Por que eu criei essa ferramenta? Porque eu percebi que alguns clientes imaginam que, nossa, para eu aumentar muito o meu resultado, eu preciso vender 10 vezes mais, eu preciso vender 20 vezes mais. E a realidade não mostra isso, a ferramenta não mostra isso. Com essas pequenas mudanças que eu projetei aqui, nós poderíamos incrementar o retorno da sua indústria em R$157 mil por ano. R$157 mil por ano. Eu gosto de fazer esse tipo de estimativa usando os seus números reais, as suas premissas, o quanto você acredita que pode melhorar em ticket, em volume, em faturamento. Aliás, se você tiver interesse de fazer esse exercício, precisar da nossa ajuda para fazer, acesse o meu site, renansassi.com, clica no botão do WhatsApp, lá que está em qualquer lugar, manda uma mensagem para a gente e vamos fazer esse exercício para a sua indústria, ok? Esse resultado é extremamente conservador pela minha experiência, ok? Pessoal, dito isso, vou voltar aqui para a nossa apresentação. E aí a pergunta é, vale a pena? Eu acredito que sim. E eu pergunto para você, quanto vale para você ter segurança na hora de precificar os seus produtos? Quanto vale para você ter uma empresa, uma indústria mais competitiva? E o quanto vale crescer a sua indústria ano após ano? A taxas de 20%, 30%, 40%, como é o caso da indústria do Guilherme que eu havia mostrado para você. Tudo isso parte de precificação, tudo isso está conectado com precificação. Quero convidar você que chegou até o final dessa live para clicar no link aqui no nosso chat e que também estará na descrição dessa live e também nos comentários, enfim, está em todo lugar. Clica no link e agenda uma reunião de diagnóstico conosco. Essa reunião é gratuita e serve para 2 motivos. Número 1, entender qual é o desafio que você está enfrentando e entender se nós realmente podemos ajudar. Se sim, se nós realmente pudermos ajudar, a gente vai te passar mais informações sobre a consultoria, sobre os nossos serviços, quanto tempo nós acreditamos que precisamos para ajudá-lo a atingir determinado objetivo na sua indústria e para concretizar determinado retorno sobre o investimento. Quero agradecer a todos vocês pela audiência, pelos comentários,